Sim, meu querido, sim, minha querida, vamos continuar o nosso estudo, então, da nossa auditoria fiscal. Vamos continuar, então, falando a respeito da nossa nota eletrônica. Nós falamos sobre eventos dados pelo emitente, eventos da secretaria e quais são os eventos para a elaboração da nota eletrônica à conta do destinatário. Será que não precisa fazer nada? Vai na telinha para você confirmar. Então, eventos do destinatário. Primeiramente, ele pode dizer simplesmente que ele desconhece a operação. Então, o desconhecimento da operação é um primeiro evento, quando o destinatário declara não conhecer a operação descrita na nota eletrônica. Então, é o primeiro evento que nós temos. Depois, ele pode simplesmente falar, ciência da emissão. O destinatário, então, vai lá e reconhece que a operação, foi feita. Então, é uma outra circunstância. Depois nós temos a confirmação da operação. O destinatário, então, confirma a operação descrita na nota fiscal, Isso impede o cancelamento da nota pelo emitente. Então, se ele confirmar a operação, está confirmado e aí já não tem mais como, a princípio, impedir o cancelamento da nota. E, finalmente, o registro de uma operação não realizada. O destinatário indica que a operação descrita na nota não foi realizada. Olha aqui para mim. Nós tivemos muitos problemas inicialmente com a nota eletrônica, primeiro por erros, depois por situações relacionadas a fraudes. Então, às vezes, o contribuinte, para poder de alguma forma conseguir fazer falsas informações para a Fazenda, ele ia lá e pegava dados de um destinatário qualquer e metia bronca lá e dizia que aquela nota tinha sido emitida para o destinatário. E com isso, muitas situações aconteceram de empresas que a princípio não tinham ainda acesso à nota eletrônica efetivamente e era como se a operação tivesse sido aceita, Porque quem cala consente, não falou nada, está aceito o negócio. Então, muitas situações irregulares. Depois o pessoal começou a ficar mais atento, mais alerta e principalmente as empresas que recebiam notas fiscais eletrônicas, mas sem mercadoria, elas informavam, desconheço a operação. Registro de operação não realizada, quer dizer, informavam claramente para a Fazenda de que aquela mercadoria não foi comprada por elas, então não tinha nada que está chegando mercadoria daquela determinada empresa. Tudo bem? Volta na telinha. E aí uma questãozinha para a gente ver essa informação. Na realização de uma auditoria em determinada empresa contribuinte do ICMS no Ceará, então vamos botar aqui, no estado do Espírito Santo. Então, acabou aqui, não é Ceará, é Espírito Santo. No Espírito Santo, constatou-se a utilização de equipamento de controle fiscal não autorizado pela administração tributária do Estado e colocado em uso por uma terceira empresa de soluções comerciais. Ou seja, veja, ele colocou um emissor de cupom fiscal que não estava nem autorizado pelo Estado. Nessa situação hipotética, conforme a lei, o auditor fiscal responsável pela auditoria deverá aplicar, letra A, uma multa na empresa contribuinte, mas não pode responsabilizar o terceiro que forneceu o equipamento errado. Letra B, uma multa para a empresa contribuinte, mas também deve responsabilizar no mesmo auto de infração ou auto de lançamento o terceiro que forneceu o equipamento de controle fiscal. Uma multa somente ao terceiro que forneceu o equipamento de controle fiscal. Uma multa à empresa contribuinte e responsabilizar o terceiro que forneceu equipamento de controle fiscal em autos de lançamento distintos. E letra E, uma penalidade à empresa contribuinte por infração material relativa aos documentos fiscais que porventura pudessem ser emitidos. Olha aqui para mim. Vocês entenderam essa auditoria fiscal aqui? Você chegou na empresa, lembra você que a gente já leu sobre isso ainda hoje. Você chegou na empresa e você se deparou com a seguinte situação. Você se deparou com a situação onde a empresa estava lá com uma máquina emissora de cupom fiscal e essa máquina emissora de cupom fiscal é uma máquina que a gente pode dizer assim, mas essa máquina é estranha, porque além dela ser uma máquina emissora de cupom fiscal, ela está, a princípio, irregular, não está regularmente escriturada, ela não tem autorização de uso aqui no nosso estado. Na verdade, e eu estou vendo que essa máquina foi fornecida por um cara aqui que eu já peguei, esse fornecedor de máquinas que, a princípio, são irregulares. Quer dizer, posso eu lavrar 2 autos de infração? Lavro um, coloco o outro como responsável. Não lavro nada, fecho os olhos e volto para casa. O que você faz, fiscal?
Então, neste caso em especial, encontrou uma máquina adulterada, uma máquina que não é autorizada na empresa, tem que apreender a máquina, tem que lavrar uma auto-infração sobre a empresa que está com a máquina por o uso de máquina indevidamente e tem que lavrar uma outra auto-infração sobre a outra empresa por o fornecimento de máquinas indevidas. Então, nós temos autuação a fazer. Vai na telinha. Então, o gabarito da questão, né, a respeito dessa situação seria uma questão prática de auditoria fiscal, seria a letra D. A multa vai ser a empresa contribuinte e a responsabilização do terceiro que forneceu o equipamento de controle fiscal em autos de lançamento distintos. Então, você tem que fazer um auto de lançamento, ou seja, uma auto-infração para a empresa que, a princípio, está usando a máquina indevidamente e o outro auto-infração para a empresa que, a princípio, forneceu a máquina indevidamente. Tudo bem? Bom, essa é a situação aí para a gente poder levar para a prova. Bom, ele cita aqui para nós, né, situação relacionada aí a registros, testes de autoria nos registros da nota eletrônica. Vamos ver aqui um exemplo. Existe uma correlação entre os registros, os modelos de documentos fiscais e os correspondentes registros. Na escrituração fiscal digital, um registro pai, que é o C100, e seus respectivos filhos, que são gerados para escriturar apenas a saída de produtos, deverão estar relacionados com o seguinte documento fiscal. Então veja que na idade nós estamos através de um registro chamado C100. Então lembra que a gente tem blocos. Os blocos são divididos em registros dentro da EFD. E os registros são divididos em campos. Então, o bloco C é dividido em vários registros, entre eles o C100. E o C100 é um registro que a gente chama de registro pai, que tem vários campos, né? E são registros filhos, que são gerados para escriturar apenas a saída de produtos. E aí, que tipo de saída nós temos no registro C100? Aí ele fala, uma nota fiscal eletrônica para consumidor final, modelo, código 65, uma nota fiscal de venda ao consumidor, código 02, uma nota fiscal avulsa, código 1B, um cupom fiscal, código 2D, um cupom fiscal eletrônico, código 60. Vamos lembrar que os códigos C, do bloco C, são relacionados a detalhamento sobre o produto que está na nota. Então, esse detalhamento não vem claramente em vendas a consumidor final quanto a cupom, nem cupom fiscal eletrônico. Na nota avulsa, que é muito rara, né? Em alguns estados nós temos, é a nota que é autorizada para situações que, a princípio, o quem está emitindo nem é contribuinte do ICMS, mas ele precisa daquela nota avulsa naquela determinada situação. Então, ficou entre a letra A e a letra B. A nota fiscal de venda ao consumidor é aquela pequenininha que, a princípio, não tem dados diretos a respeito dos produtos, mas a nota fiscal eletrônica para consumidor final é a código 65, então ela acaba tendo essa informação útil para nós e é o gabarito dessa questão, que caiu também na prova de Cefaz Santa Catarina, que eu falei para você que é bem completinha a respeito de auditoria, né? Então agora a gente vai entender os registros. Olha aqui para mim. Eu fiz uma questão sobre um registro para você entender o que nós vamos entrar agora e comentar com você. Na idade, a escrituração fiscal digital ela é formada por registros e esses registros podem ter seu detalhamento na sua prova. Então nós vamos agora partir para cima de alguns registros que possam cair na nossa prova de auditoria fiscal. Vai na telinha, fiscal. Erros mais comuns na geração do SPED, ICMS e IPI. Ou seja, os erros mais comuns são geralmente aqueles que você vai auditar. São aqueles nos registros C100, C170 e C190. Então, são notas, os registros que tratam a respeito das notas fiscais. Podemos dizer que os registros C100, C170 e C190 são os mais importantes do SPED, ICMS e IPI, pois eles são responsáveis por escriturar as movimentações de entrada e de saída, que por sua vez são a base de apuração do imposto. Então guarda eles. C100, C170, C190 são aqueles que falam das movimentações de entrada e saída, base para apuração do nosso ICMS. Este registro deve ser gerado para cada documento fiscal, código
01, 1B, 04, 55 e 65. Saída, conforme o item 4.1.1 do ato COTEP ICMS número 9, de 18 de abril de 2008. E aí caiu na prova, né? Registrando então a entrada ou a saída de produtos ou outras situações que envolvam a emissão de documentos fiscais mencionados. As notas fiscais de consumidor eletrônicas, código 65, não devem ser escrituradas nas entradas, mas precisam ser escrituradas nas saídas, tá certo? Bom, aí então a gente vai falar. A nossa escrituração fiscal digital, ela é obrigatória para contribuinte do ICMS e ou do IPI. Então, primeiramente, a EFD, ela é obrigatória. Cada estabelecimento do contribuinte deve apresentar e manter um único arquivo por período de apuração. Se o período é mensal, todo mês a empresa tem que entregar, contendo todas as informações referentes aos períodos de apuração dos impostos. E uma vez sendo apresentado, o contribuinte ficará dispensado da impressão de livros fiscais. Uma vez que você escriturou através da escrituração fiscal digital, está dispensado a escrituração via papel. Os arquivos da FD devem ser entregues todo mês pelo contribuinte, para cada um dos seus estabelecimentos. Lembre-se bem, a entrega é mensal, mesmo se a legislação específica previr períodos de apurações menores. Então, a entrega da FD sempre vai ser mensal, mesmo que para aquele estabelecimento ele tenha período de apuração menor. Bom, vamos começar com os registros. O primeiro registro é o 0000. Nesse registro, depois dessa informação, você vai ter lá a data do início e do fim do período de apuração daquele arquivo. Esta data deve ser o primeiro e último dia do mês, respectivamente. Bom, mas esse registro 000 tem exceções. Por quê? Porque existem estabelecimentos que, para a data de início, se ele iniciou-se a operar no meio do mês, né? Ou iniciou-se a operar em outro período, se for o início das operações do estabelecimento, ou houver alteração da forma e período de escrituração, então ele estava numa forma e passa para outra, ou o período de escrituração dele passou para o outro, esta data poderá ser diferente do primeiro dia do mês. E a data do fim também pode ser alterada. Pode ser que o encerramento das atividades for naquele mês. Então, em vez, por exemplo, se ele encerrar a atividade no dia 15 de novembro, ao invés de ser uma escrituração fiscal digital até dia 31 de novembro daquele mês, vai até o dia 15, data de encerramento da atividade. Ou outro fato determinante para a paralisação das atividades do estabelecimento. Então, por exemplo, se ele a princípio foi cancelada a sua inscrição e paralisou suas atividades, então a gente vai dizer que a data do fim vai ser alterada para a data da paralisação das suas atividades. Olha aqui para mim. Então, começamos a estudar a escrituração fiscal digital, da forma como pode cair na prova também, e pegamos o registro 0000 para começar a estrutura. O 0000 já vai ter dentro das suas informações nesse registro, você vai ter lá exatamente a data do início e a data do final daquele período que está sendo declarado. E a data do início vai depender se o estabelecimento iniciou atividades naquele mês. Se ele iniciou no dia 2, já não vou botar a data do início dia 1, vou botar dia 2 quando ela iniciou suas atividades, ou seja, quando a empresa abriu sua inscrição cadastral no Estado. E o final também, se a data do encerramento for naquele mês, aí vai ser até a data do encerramento. Depois daquela data não tem informações a dar. Tudo bem? Volta na telinha. Então esse é o registro inicial ou o 0000. Agora vamos ver como é que funciona a escrituração fiscal digital. Como que é que ela tem as informações fiscais dentro dela. Então, da totalidade das informações da escrituração fiscal digital, nós podemos dizer o seguinte: nós temos que, a princípio, ter um local onde você vai encontrar as entradas e saídas das mercadorias. E esse local ainda vai ter o detalhamento das notas fiscais, ou seja, dos produtos que entraram e saíram. Tá certo? Mas na escrituração fiscal digital, nós também vamos ter um detalhamento do processo de produção. Ou seja, quer dizer, nós temos detalhes a respeito do processo de produção dentro da empresa, mas também
né, se for para fora da empresa, ou seja, a gente terceiriza alguma parte, isso também vai ser informado nas notas. Então, ainda que em poder de terceiros. Então, informações dadas referentes à nossa produção, ainda que os produtos estejam em poder de terceiros. Bom, depois, nós temos um detalhamento do estoque e consumo das matérias-primas. Né? Então, quer dizer, todo o detalhamento das notas fiscais quanto ao estoque e consumo de matérias-primas também vai ser dado aqui, incluindo-se fora do estabelecimento. Então, também tem essa situação. E, finalmente, informações que repercutam também no inventário, né? Nós temos um bloco só para inventário, lembra? Na apuração, nós temos um bloco só para apuração e no pagamento de tributos. Veja que, então, a escrituração fiscal digital tem todas essas informações dentro do seu conteúdo, tá certo? Então, essa totalidade de informações, olha aqui para mim, abre uma forma muito clara para a fiscalização conseguir verificar dados que antigamente ela não teria acesso. Ela não conseguiria enxergar como um todo. Teria que pegar vários livros, vários tipos de documentos para poder chegar. Mas agora não. Com um CD-ROM, né, com um pendrive, você tem toda a informação necessária. Quer dizer, extremamente relevante. Mas como que cabe tanta informação dentro de um pendrive, professor? Porque, na verdade, a informação vem de uma forma simples, né? Através de um arquivo TXT. Vai na telinha para você ver. Apesar de parecer ser simples, não é tão simples assim, né? Então, importante, uma dúvida aqui que às vezes cai em prova. É importante lembrar que a escrituração fiscal digital é feita do ponto de vista do declarante. Quem é o declarante? É do ponto de vista da empresa. Não do ponto de vista da fiscalização, mas sim do ponto de vista da empresa. Então, o arquivo da escrituração fiscal digital, ele é simples. É um arquivo tipo texto. É o famoso TXT lá da nota, bloco de notas. Sem que haja qualquer formatação. Já a nota fiscal tem um formato muito mais visual, o arquivo é o .xml. Então, veja lá, por exemplo, olha lá um arquivo C100, que é aquele que fala a respeito da nossa nota fiscal. Então, ele tem lá 0, tracinho 1, tracinho, aí começa, nota fiscal, ponto 55. Cada um desses campos que aqui estão enumerados vão falar dados a respeito de uma nota fiscal. Então, para cada nota fiscal vai ter um arquivo C100, um registro, né? O C100 aí é um registro. Então, dentro do arquivo da EFD, nós temos milhares de arquivos C100, cada um para cada nota fiscal. Você entendeu? Então, todo o movimento da empresa a gente vai conseguir, de alguma forma, verificar através disso, através dessas notas fiscais emitidas. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui para mim. Vocês entenderam que não é fácil você ler, por exemplo, um arquivo da escrituração fiscal digital? Porque ele está todo em TXT, aquele monte de númerozinho separados aí pelo símbolozinho lá do... não é bem o parênteses que a gente chama aquilo ali, é o PIP. Separado por PIP, que é um tracinho reto assim para cima. Então, na verdade, você tem essa informação toda separada e cada campinho desse, cada um desses campos tem uma informação importante. Vai na telinha. Bom, a ideia do arquivo EFD é ser formado pelos chamados blocos. Então, a gente viu os blocos, né? Aí, cada bloco possui um início e um fim marcado no arquivo. E traz nele uma série de registros. Então, cada bloco é formado por registros. Cada um representado por uma linha do arquivo TXT, como vimos no exemplo acima, anterior. A malformatação de um arquivo EFD o torna, então, inválido. Por exemplo, usar um separador de campo diferente do PIP. O que é o PIP? Esse tracinho vertical para cima aqui. Ó. É ele que faz a separação do arquivo da escrituração fiscal digital. É esse aqui, ó. Tá bom? Então, ele inviabilizaria o envio do arquivo, pois seria considerado um arquivo mal formado. Apesar de ter uma estrutura, né, bem simples em relação à nota fiscal eletrônica, normalmente os arquivos da EFD são muito mais pesados, porque o volume de informações é bem maior. Afinal, estamos falando de toda a escrituração fiscal de cada um dos contribuintes. Então, normalmente,
Apesar de ser um arquivo que deve ser simples, ele acaba se tornando pesado pela quantidade de informações que ele traz, né? Quantidade essa extremamente relevante. Então vamos lá. Assim, por exemplo, o bloco C traz os documentos fiscais de mercadorias, o ICMS, IPI, e contém o registro C100. Veja que já caiu em prova, né? Até mostrei para você da Cefaz lá de Santa Catarina, que traz as informações de cada documento fiscal. Então veja, a nossa escrituração fiscal digital é formada por blocos que tem conjunto de informações relacionadas, contém vários registros apresentados de forma sequencial. Então veja, nós temos um conjunto de informações relacionadas, contendo vários registros apresentados então de forma sequencial. E os registros? Os registros são tabelas de informações, e esses registros são compostos por vários campos que possuem campos obrigatórios e campos opcionais, e eles têm uma ordem sequencial e ascendente, denotando uma hierarquia entre os registros. Então, na idade, nós temos blocos que são subdivididos em registros. Esses blocos são blocos que, a princípio, cada um deles tem um tema. Deixa eu ver se eu... não. O bloco está aqui, ó. Então, você tem o bloco 0 com abertura, identificação, referência. O bloco B, apuração do ISS. O bloco C com dados da nota fiscal contra mercadorias. Bloco D, dados da nota fiscal contra serviços. O bloco E, apuração do imposto. O bloco G, o CIAP. Bloco H, inventário. O bloco K, produção e estoque. O bloco 1, outras informações. E o bloco 9 é o encerramento. Quer dizer, nós temos uma ordem, não é verdade? Nós temos uma ordem dos blocos. E o bloco é formado por registros. Cada registro tem vários campos. Então, blocos, registros e campos. Essa é a sequência, tá bom? BRC, blocos, registros e campos. Possuem campos obrigatórios e outros opcionais. Ordem sequencial ascendente, denotando a hierarquia entre registros. Tá bom? Então, ó, a ideia, então, é que ele seja formado, o EFD seja formado pelos blocos. Cada bloco possui início e um fim marcado, né? Então, na verdade, esses blocos vão dar essa informação para nós. E aí eles são separados pelos pips, que são essas setinhas para baixo. Não é setinha, né? Essa é a retinha aqui vertical, não é assim? Então, na verdade, lembrando, nós temos vários blocos e os blocos estão aqui determinados. Eu considero essa lista dos blocos lista de estudo obrigatório para o nosso aluno. Olha aqui para mim. Professor Tudão, você está falando para eu decorar a lista de blocos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bloquinhos. Fechou. Tá? Porque você vai ver que algumas questões de prova caem a respeito desses blocos. Então, vale a pena o nosso querido aluno, combina com você, né? Você saber que o bloco 0 é o inicial, o bloco B é a escrituração do ISS, o bloco C fala dos documentos fiscais quanto ao ICMS, o bloco D fala dos documentos fiscais quanto ao ICMS para serviços quanto ao imposto, o bloco E, apuração do imposto, bloco G, CIAP é o novo, o bloco H liga com o I, né? Inventário, bloco K, controle da produção e estoque, o bloco 1, outras informações e o bloco 9, o final. Tem que guardar, tudo bem? Por quê? Porque eles gostam de colocar isso em prova. Você vai ver que várias questões de provas anteriores, eles falam a respeito disso. Quer dizer, é como se o fiscal precisasse saber que o bloco que ele vai auditar é o bloco onde estão as informações que, a princípio, estão relacionadas àquele determinado assunto. Então, guarda essas informações, tá bom? Volta na telinha. Bom, um registro filho precisa ter um registro pai. Então, outra informação agora a respeito de como é feita a escrituração digital. Um registro filho precisa de um registro pai. Então, ele fala assim, ó, um registro órfão impede o arquivo de ser validado, ou seja, o registro sem pai impede o arquivo de ser validado. Então, ele fica lá sem poder ter validação e sem cumprimento da obrigação acessória de entrega da EFD. Um registro sempre tem um pai, a menos o registro inicial e final de um arquivo EFD. Então, nós temos exceção. O registro sempre tem um pai,
exceto o registro inicial e o final. O registro filho é uma especificação ou um detalhamento do registro pai, estando a ele relacionado. A relação entre pai e filho é especificada para os diversos registros. Essa relação pode ser do tipo 1 ou 1N. O que é isso? A relação 1 significa que o pai só pode ter um filho. A relação 1N significa que o pai pode ter diversos filhos ou até mesmo nenhum. Note que não existe a relação NN, né, muitos pais para muitos filhos, nem na EFD. A EFD é sempre ou um pai e um filho, ou um N, um pai e inúmeros filhos, que são detalhamentos do pai. Então, vou mostrar aqui, ó. Se estamos lidando com conhecimento de transporte, por exemplo, vamos usar o exemplo do D100. Então, é o registro D, né? Mas, a princípio, ele é o filho 100. Se estamos falando de venda ou aquisição por meio de uma nota fiscal eletrônica, eu vou usar o C100, que é aquele que fala de detalhamentos na nota. Se estamos falando de aquisição de energia elétrica por um consumidor final, eu vou usar o C500. Se eu estou falando de aquisição de serviços de comunicação, eu vou usar o D500. Se eu estou usando uma venda de bilhete de passagem com emissor ECF, também eu vou usar o D350. Lembra que o B é o bloco D. O bloco D se refere a serviços quanto ao ICMS. E o 350 é o registro 350. Quer dizer, é o filho, né? Venda de emissão manual de nota fiscal ao consumidor é o C. Por que é o C? Porque o C refere-se a notas fiscais quanto ao ICMS, né? 300 ou 350. Vai estar relacionado à nota fiscal ao consumidor. Então é assim que nós chamamos os registros, tá certo? A gente tem o grupo, né, que é o bloco, né? Vamos falar bloco, né? Bloco D, o C aqui no caso. O C relacionado, vamos lembrar de novo aqui, ó. O C relacionado a documentos fiscais quanto a mercadorias, quanto ao ICMS e IPI. E o D relacionado a documentos fiscais, mas quanto a serviços, quanto ao ICMS. Então, por isso que o D vai falar de conhecimento de transporte, porque é o serviço de transporte. E o C vai falar de nota fiscal, que é, a princípio, o documento que acompanha a mercadoria. Tudo bem? Então, ele fala justamente sobre isso. Quer dizer, esse registro filho precisa ter esse registro pai. E a relação é sempre um ou um N. Então, veja lá. Vou dar agora um modelo de um registro para você. Registro 0000 é a abertura do arquivo digital e a identificação da entidade. É o primeiro registro de um arquivo, ou seja, é de uma escrituração fiscal digital válida. Primeiro registro, que deve sempre começar por ele. Então veja como é que ele é formado. Ele é o mais simples que nós temos, mas ele é formado da seguinte forma. Primeiramente, né, numa ordem sequencial numérica, ele vai começar com o campo reg. Então, o nome do campo é reg, que é um texto fixo contendo 0000 para indicar que aquilo está começando. Então, o campo ele tem caracteres e o tamanho dele é 4 espaços. Ele é obrigatório? Olha lá, obrigatório. Né? Aí depois vem o segundo campo code-ver. Está vendo ali? É o código da versão do layout conforme a tabela indicada no ato COTEP. Então, na verdade eu tenho o código do layout na tabela indicada no ato da Comissão Técnica Permanente. Tá bom, esse código para nós, o que significa? É um tipo numérico com 3 dígitos. É obrigatório? Também é. Código final. Código fim, que é código da finalidade do arquivo. O arquivo é para remessa original ou para substituta? É um código numérico, é um campo só. Aí você vai dizer, se você botar 0, é o original, é a primeira vez. Se botar 1, já é uma substituição a uma anterior. Data inicial das informações contidas no arquivo. É o campo DT_INI. Aí você tem a data inicial, com 8 dígitos. 2 para o dia, 2 para o mês e 4 para o ano. Tá vendo? E essa data normalmente é feita conforme a linguagem numérica americana. Então, na verdade, começa com mês, vai para o dia e fecha com o ano. Data final, a mesma coisa. Código numérico 8.
Nome da empresa. Veja, eu tenho 100 caracteres para você poder falar o nome da empresa completo. É obrigatório? É. Número da inscrição do CNPJ, né? Então, um CNPJ por arquivo. Ele fala OC, ocorrência, um por arquivo. Então, você tem lá o CNPJ, são 14 números. Você vê que não tem barrinha do CNPJ, tracinho do CNPJ, é só um número. Você tem que botar só um número aqui. CPF da pessoa, a mesma coisa. Tá certo? Então, aqui está um arquivo para a gente conhecer. Olha aqui para mim. Esse é o nosso registro 0000 inicial. Seja bem-vindo, fiscal EFD. Até a próxima.